Olha só, pessoal. Hoje a gente vai dar início ao conteúdo da aula de marketing, tá? A gente conversou aí ao longo da semana passada, falamos um pouco sobre... a gente apresentou o conteúdo programático e falamos um pouquinho sobre o marketing. Hoje a gente vai discutir e conversar um pouquinho sobre isso, tá? Assim como no técnico, né? Seja no tecnólogo ou no superior, quando a gente vai estudar um assunto, tá? Algumas coisas são básicas, são fundamentais, né? O conceitos, por exemplo. Então, eles acabam sendo similar para ambos os cursos, né? Para qualquer tipo de curso. Então, o slide que eu estou montando para vocês é um slide que eu uso para o curso técnico em administração, tá? O que eu faço é disponibilizar para vocês mais informações, detalhando mais e cobrando o aluno de uma forma mais rigorosa, entre aspas, né? Vamos colocar assim, tá bom? Eu olhei os slides que eu tenho aqui e esse conjunto de slides que eu vou apresentar para vocês, na verdade, eles são para 6 aulas, né? São, dependendo, são uma semana e meia, 2 semanas de aula, né? Então, a gente vai andar um pouquinho mais, mesmo com um tempo um pouco reduzido, a gente vai andar um pouquinho mais e eu vou passar quase o conteúdo aí, praticamente o conteúdo de quantidade boa de aulas, tá? Mas não se preocupem não, que é tranquilo. O estudo de marketing, né, o marketing, e aqui quando a gente for pensar em marketing, a gente precisa novamente focar aqui nessa questão, tá? E prestar atenção principalmente nas questões conceituais, porque essas primeiras aulas, elas vão ajudar vocês a entenderem depois o restante do conteúdo e tudo mais, tá? O marketing, ele envolve a identificação e a satisfação das necessidades e desejos humanos e sociais. Então, isso é um ponto central do marketing, tá? Então, o marketing lida com essas questões. É claro que o marketing, ele acaba também se encontrando com, desculpa, com outras áreas de conhecimento, tá? Quando a gente fala em identificar a satisfação das necessidades e desejos humanos, nós vamos aí aplicar a pesquisa de marketing, a gente vai estudar o comportamento do consumidor, nós vamos ter que conhecer um pouco sobre a psicologia do consumidor e também há um pouco de empreendedorismo nisso, tá? Porque o empreendedorismo, ele lida com essas questões de identificação de oportunidades. Desculpa, oportunidades de negócio, tá? Então o marketing, o que o marketing ele procura fazer? Ele quer identificar, ele quer saber o que as pessoas querem ou o que as pessoas procuram, precisam, tá? Então, ele vai sempre estar muito próximo e muito ligado ao feedback que os clientes e os consumidores emitem, tá? Então, o marketing é uma área bastante inovadora, porque às vezes ele consegue perceber uma necessidade social, um conjunto de desejos de um grupo de pessoas, antes mesmo desse produto existir. Então, o marketing muitas vezes ele consegue detectar uma necessidade e projetar um produto ou serviço que atenda a uma necessidade. É interessante saber porque nós consumimos por diferentes razões e motivos, tá? Então, cada indivíduo tem a sua liberdade e os seus gostos próprios, as suas convicções pessoais, entre muitas outras coisas, tá? Então,
você tem que procurar identificar essas necessidades. E o marketing, ele vai tentar oferecer algo que cumpra esse objetivo. E as pessoas consomem de diferentes coisas. Às vezes você consome por necessidade. Por exemplo, estou com fome. É uma necessidade, preciso comer. Tá? Se você direciona essa necessidade para algo específico, aí vira um desejo. Preciso comer uma pizza. Né? Então, você direcionou a necessidade, transformou aquilo num desejo. Então, você consome por diversos motivos. Tem consumo por ostentação. Pessoa que não tem lá grandes rendas, mas acaba adquirindo algo caro e ostenta isso de alguma forma. Tem pessoas que consomem por impulso. Existe até problemas relacionados a questões mesmo psíquicas, que isso pode se tornar uma compulsão, consumo em alguns casos. As pessoas consomem porque querem ter determinada experiência. Então, os motivos de consumo são muitos. E o objetivo do marketing, ele vai tentar procurar conhecer e entender o cliente. E é claro que cada setor, cada tipo de segmento de mercado, ele vai estar atento ao seu público. Lembrando que as pessoas que consomem os produtos, elas têm perfis diferentes. Por exemplo, uma pessoa que no final do ano gosta de fazer uma viagem. Então ela planeja lá para a Chapada da Diamantina, né, e tudo mais, ou ela vai para Foz do Iguaçu, ela fica planejando viagens. O perfil de uma pessoa que gosta de fazer viagens é diferente do perfil de uma outra pessoa que prefere consumir, sei lá, jogos, ou uma pessoa que gasta consumindo, indo em festas. Então, é interessante você pontuar isso e o marketing procura satisfazer isso. E quais são as tarefas do marketing que eu cheguei a comentar rapidamente semana passada? Olha, desenvolver estratégias e planos de marketing. O marketing, ele vai procurar, depois que ele descobrir o perfil, identificar e propor melhoras, modificações ou criação de novos produtos ou serviços, ele vai ter que criar estratégias de fazer com que esse produto ou serviço possa chegar ao cliente, tá? E isso também, o marketing aqui, ele vai estar envolvido com outras áreas, né? O marketing, então, ele vai estar relacionando um pouco com a área de design, de pesquisa e desenvolvimento, de produção, de logística, porque afinal de contas, você tem que saber levar o produto certo no momento certo para as pessoas certas. Então, o marketing, ele também desenvolve estratégias de você posicionar o produto no mercado, tá? Os planos de marketing vai aí procurar identificar e achar as melhores formas de você colocar o seu produto no mercado, tá? Estabelecer conexão com os clientes é um outro objetivo do marketing, né? Uma outra tarefa do marketing, tá? Então, o marketing ele sempre vai tentar criar conexões com os clientes. Muitas empresas acabam errando nesse aspecto, tá? Muitas empresas acabam falhando um pouco nisso. Por quê? Porque após a venda, a pessoa não tem o cuidado de entrar em contato com o cliente e perguntar: gostou, não gostou, o que você achou, né? O que você achou de melhor? Tem alguma coisa que você sugere como modificação? Importante. E essa conexão com o cliente também, ela se dá de diversas formas, né? Você pode criar grupos, né? São as, como é que chama? As comunidades. Então, vamos supor, você tem... Isso eu acompanho por alguns tipos de produtos que eu fico mais próximos, né? Mais atentos. Então, se você observar um jogo, por exemplo, de computador,
As empresas que desenvolvem o jogo de computador, muitas vezes, algumas delas lançam o jogo antecipado e cria-se comunidades no jogo. Então, na própria plataforma de venda de jogos, existem várias plataformas. Você tem da Blizzard, você tem da Orange, você tem do Steam, você tem da Epic Games. Então, se você for no Steam, por exemplo, e ver um jogo, ali vai ter a página do jogo. Você pode ir para a loja, você pode ir para a criação da comunidade, você pode ir para várias coisas ali que você fica navegando por ali. Estabelecer a conexão com os clientes é interessante nesse exemplo, porque eles colocam o jogo, os clientes, que são os jogadores, vão jogando e eles vão dando um feedback para a empresa. E vão dando, olha, isso aqui podia ser melhor, isso aqui tá legal, tá tendo problema de bug, né, que é algum erro no jogo, quando em tal lugar. Então, isso é uma conexão com o cliente. O jogo é um exemplo bem interessante porque as conexões que estabelece entre a empresa desenvolvedora do jogo, né, e distribuidor com o cliente é muito forte. Tá? Então, você percebe tanto que algumas empresas acabam distribuindo jogos para alguns YouTubers, né, e pessoas que gravam no Twitch. Então, as pessoas vão passar a conhecer o jogo por ali, tá? É muito interessante você começar a perceber essa conexão que se cria com os clientes. Algumas empresas trabalham isso muito bem, mas isso é uma parte que tem que ficar atenta. Você pode criar conexão com o cliente dando brindes, mandando mensagens em épocas festivas, como, por exemplo, Natal, aniversário e tudo mais. Então, o marketing ele acaba tendo uma das áreas importantes que é estabelecer essa conexão com os clientes. Tá? Construir marcas fortes. A marca, a gente vai ter uma aula sobre isso, mas a marca ela tem um significado na cabeça do consumidor. E é interessante porque o significado da marca para um consumidor não é para outro. Isso tem que ficar muito claro. Então, se você perguntar o que significa a marca para você de tal coisa, fala aí alguma coisa. Aí, para alguns, pode ser uma marca confiável, uma marca que responde muito rápido, é uma marca que os produtos são excelentes, e outros pode falar, olha, eu não acho que a marca é tudo isso. Eu já comprei um produto da marca e não fiquei satisfeito. Então, a questão de você construir marcas é um trabalho do marketing, e o marketing vai procurar criar um significado na cabeça dos consumidores, né? Então, as empresas tomam muito cuidado nesse aspecto, né? Então, existem grupos especializados em limpar a imagem da marca, tá? Chamam grupos de crise, geralmente. O que acontece? A Vale do Rio Doce é uma mineradora imensa, né? E extrai o ferro e tem várias coisas. Aí o que acontece? Rompe uma barragem, né? E aí causa um desastre, né? Pessoas acabam falecendo, a lama atinge um monte de coisa, desastre ambiental, poluição do solo, né? A morte das pessoas, perda de um monte de coisa. Isso é um problema sério e isso significa uma, uma sujeira no nome da marca, né? Então, isso faz a empresa perder valor e com razão, tá? Então, várias coisas acontecem. E o marketing, ele vai ter muito trabalho para conseguir restabelecer a confiança do consumidor naquela empresa, tá? Algumas empresas acabam fazendo feio mesmo, né? E aí fica difícil você ficar consertando, né? Estou dando um exemplo, mas de modo geral, essa construção de marcas, ela é voltada para o público consumidor, e aí você tem que saber exatamente o que você quer que o seu cliente entenda e interprete a sua marca, tá? A Nike é sinônimo do quê? Ela não é sinônimo de tudo ao mesmo tempo. Não dá para você pegar, não, porque
um monte de coisa. Não, se você, geralmente eles fazem essas pesquisas para a pessoa apontar uma ou duas coisas, que é o que tem maior significado, né? Então, Apple significa o que para você, né? A Microsoft, goiabada, não sei do que, paçoquinha. Então, o marketing ele trabalha com essa construção de marcas e isso é fundamental, tá, pessoal? Quando a gente fala de marcas, a gente está falando de uma coisa extremamente importante para as empresas. E o marketing também lida com a entrega e comunicação de valor, tá? Entregar valor significa o seguinte: eu prometi que é tudo isso, eu vou ter que entregar tudo isso. Eu não posso falar que o negócio é uma coisa e entregar outra, tá? Isso costuma dar problema. Pessoal, eu estou dando aula aqui e eu estou olhando para o slide. Me lembrei agora. Então, se vocês estiverem fazendo algum tipo de comentário aí na lateral, eu acabo não enxergando. Aí, se alguém quiser abrir o áudio ou eu paro daqui a pouco, vou dar uma olhada na página e ver se o que vocês andaram perguntando aí. Sobre entregar valor, no marketing tem que tomar muito cuidado, porque não dá para o marketing falar que fazer um monte de, fazer uma imagem muito boa de um produto ou serviço e depois não ser tudo aquilo. Isso é prejudicial. O hotel fala que faz isso, aquilo é muito bom, e as pessoas vão para o hotel, tem uma experiência que não é tudo aquilo que ela esperava, e aí eles acabam negativando. Então, o marketing ele tem que agir muito em sintonia com a qualidade do produto oferecido, né, e entregue para o cliente. Né? Mais um exemplo interessante aqui, que eu estava falando de jogos. Há pouco tempo, durante o ano saem alguns lançamentos assim que são mais esperados, porque envolve às vezes grandes empresas, envolvem pessoas talentosas, o projeto está sendo desenvolvido há alguns anos, então sempre acontece, todo ano, sempre tem algum jogo aí que ele é um pouco mais esperado que os outros. E teve um jogo que teve um feedback negativo, porque se esperava muito do jogo, que é o Cyberpunk 2077. Eu tenho ele para o computador, gosto do jogo, acho ele bom, ele tem alguns bugs que não me incomodam, mas ele não dá para rodar em plataformas como PlayStation 4. Ele não consegue, ele veio todo zoado. E aí o que acontece? Como a empresa é uma empresa famosa pela competência, porque fez o jogo The Witcher, o 3, tal, toda a franquia, então eles esperavam um jogo à altura. Magnífico. E aí o que eles colocaram? Eles ainda colocaram o Kenny Reeves, o cara que fez o Matrix lá, como um personagem do jogo. Então, com o tempo, e o jogo estava sendo desenvolvido há não sei quantos anos já, com o tempo, a expectativa que se criou desse jogo foi muito grande. Nossa, esse jogo vai arrebentar. O jogo saiu, eu gostei, dá para divertir, é bom, várias coisas ali, achei, me diverti e acho muito bom. Só que assim, isso frustrou muitas pessoas, tá? Muitas pessoas. Então, o que acontece? Isso foi um problema que houve entre a entrega e o prometido. As pessoas achavam que ia ser uma coisa, por quê? Porque o jogo saiu cheio de bugs, cheio de defeitinho ali. Então isso não pega bem. Então isso aí é um tipo de coisa que precisa ser melhor trabalhado. E o marketing ele vai comunicar o valor. Então o marketing ele tem que saber passar a mensagem correta a respeito do seu bem ou serviço. Eu estou falando de bem e serviço, que é o que a gente mais está habituado. Não é habituado, é o que a gente mais usa aqui, mas o marketing é utilizado em diversas áreas, tá? Em diversas questões aí, ocasiões. Então o marketing também ele tem que saber comunicar valor. Quais são as decisões que envolvem o marketing? Deixa eu ver se vocês estão tudo certo aí. Então, isso. Fui ver se tinha. O que acontece? Que tipo de decisões que envolve para quem trabalha na área de marketing? Então, vocês que estão aí fazendo um curso na área
de administração, independente de depois onde vocês vão atuar profissionalmente, saiba que esse conhecimento na área de marketing é legal, porque vocês já vão sabendo se é uma área que interessa para vocês dentro da administração. Por quê? Porque depois que vocês se graduarem, vocês podem estar procurando trabalhar na área, vocês podem estar procurando fazer cursos na área, se especializar na área, fazer um MBA na área. Então, vocês podem começar a procurar se especializar, se agradar esses tipos de trabalho que desenvolve o marketing. Que tipo de decisão que envolve? Quem a empresa deseja ter como cliente? Toda empresa, ela precisa fazer e pensar sobre essas questões, tá? A empresa, ela tem que saber quem que é o cliente dela, ou o cliente que ela quer ter. Por quê, pessoal? Existem produtos que são populares. Populares no sentido assim, são muito comuns, né? Então você pega, por exemplo, a Coca-Cola. Coca-Cola ele é um refrigerante dentro do conjunto de refrigerante. É um refrigerante de qualidade. Não estou falando se você tem que gostar ou não, se você bebe ou não. Mas se você comparar com outros tipos de refrigerante, ele é um refrigerante que se destaca pela qualidade, por ser ali mais equilibrado. Por quê? Porque se você pegar um Dolly da vida, você vai estar sentindo um açúcar na boca, entendeu? É diferente. Mas a Coca-Cola, ela pensa em que tipo de cliente que ela ter. Quando ela oferece um tipo de produto bom, ela vai atingir uma quantidade grande de pessoas. Como o produto ele tem um custo não, mas um valor, né? Não tão grande, vamos dizer assim, eu falo em relação a outros tipos de produtos, como uma calça jeans no celular. Então, é claro que a Coca-Cola é um tipo de refrigerante que um público dela é diferenciado de quem compra tubaína, Dolly, é diferente. Você tem empresas como Guaraná, você tem Guaraná Antártica, você tem outros produtos, a Pepsi, né, produtos de boas qualidades que concorrem, mas há produtos de uma qualidade inferior e que trabalham com um público diferente. Então, toda empresa ela tem que pensar em que tipo de cliente que ela quer ter. Uma empresa que fabrica calça jeans, existem calça jeans de R$ 800, por exemplo, existem calça jeans de R$ 90, de 230, de 1.000 e poucos. Então, isso varia muito. As empresas precisam ter claro na mente quem que eles querem ter como cliente. Isso influencia, e a empresa foca nisso, porque isso evita dela se perder ao longo do tempo. Então, para cada tipo de produto e bem oferecido no mundo, milhões de produtos, milhões de serviços, isso tem que estar um pouco claro, porque existe público-alvo para todo tipo de gosto e renda, tá? Que necessidades nós queremos satisfazer? Então, se você está na empresa na área de plano de marketing, você tem que falar, olha, o que a gente quer entregar para o cliente? Qual que é a necessidade dele? O que a gente quer que ele tenha satisfeito, né? Isso é muito importante, porque alguns produtos, talvez, se eles não tiverem muita atenção nisso, eles podem se confundir um pouco, né? Então, algumas pessoas gostam de coisas mais simples, entendeu? E que vai satisfazer a necessidade. Nossa, isso aqui é legal. Do que coisas muito sofisticadas e tudo mais. Entendeu? Então é muito importante ter algumas coisas em mente, tá? Recentemente, eu vou voltar sempre a falar esses exemplos, tá? Dentro da indústria de jogos, teve um joguinho que se destacou há alguns poucos meses, chamado Valheim. O Valheim no Steam, ele estava por R$ 47, é um jogo antecipado. Ele tem o tamanho de 1 GB, o que é quase nada para um jogo, tá? É bem pouco.
Bom, pessoal, voltando. Chegou a janta aqui. O que acontece? Pessoal, esse joguinho, ele impressionou porque ele conseguiu descobrir uma necessidade não satisfeita, tá? É um jogo no qual você joga com um soldadinho, uma pessoa, na verdade a história do jogo é assim, você morreu, foi pro mundo dos mortos, só que é todo na cultura e mitologia viking, é tudo viking. E aí lá você vai, é um jogo de sobrevivência e combate. Então você vai cortando madeira, você constrói casas, você faz o jeito que você quiser. Sai pescando, enfrentando um monte de inimigo e o jogo vai acontecendo. Esse jogo foi desenvolvido por 5 pessoas, né? E eu acho que uns 2, 3 anos de desenvolvimento. Eles lançaram um jogo sem pretensão. Quando eles lançaram esse jogo, né, o responsável pelo projeto, ele falou assim, nossa, eu espero vender o suficiente para pelo menos cobrir o que eu gastei. Ele ficou com medo de vender muito pouco, porque foram 3 anos de trabalho com essa equipe de 5 pessoas, e eles desenvolveram isso ao longo do tempo. E ele falou, nossa, espero que a gente venda, se a gente vender o que a gente gastou, estamos no lucro. E aí, o joguinho saiu, um jogo extremamente simples, é uma coisa que, para quem é mais antigo, que jogava videogame na década de 80 e 90, né, ficou muito satisfeito. Por quê? Porque é simples, o jogo é assim, você ligou, tem lá, começar, criar personagem, coisas simples. Por quê? Porque muitos dos jogos hoje, eles são extremamente confusos, cheio de menu, botão para todo lado, você vai começar a iniciar o jogo, você fica meio desorientado onde que clica, e ali não tem nada disso, né? Então, um jogo extremamente simples. O que aconteceu? O jogo, em uma semana, ele tinha atingido 1 milhão de vendas. Os caras, eu estava acompanhando a história deles e depois eu quero ver uma entrevista deles. Eles não esperavam isso. Eles ficaram assustados que eles não esperavam absolutamente nada disso. Eles venderam 1 milhão de cópias em uma semana. Se você pegar 1 milhão de cópias e multiplicar por R$ 47, dividido por 5, então eles ficaram surpresos. É claro que tem custo, é um monte de coisa envolvida. E é R$ 47, mas a plataforma de jogo é vendida no mundo todo, né? Então tem que ver quantos em dólar, quantos em euro e tudo mais. Passou-se um pouco, eles atingiram 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões. Os caras não param de vender. Para um jogo vender essa quantidade de jogos, é só em mega empresas de jogos. São grandes produções de jogos. Esses jogos super, que conseguem atingir números tão grandes. E uma equipe de 5 pessoas. Hoje, as grandes empresas têm centenas de programadores, designers e tudo mais. Então, eles entraram, eles ficaram no ranking entre os jogos mais de maior sucesso do Steam. O Steam é uma plataforma de jogo que tem não sei quantos mil jogos ali, é absurdo. Eles foram subindo rapidamente. O interessante desse tipo de história é que as pessoas estão sempre criando esse tipo de produto e satisfazendo nesse mercado, mas alguém conseguiu oferecer um produto que satisfez muitas pessoas e a avaliação do jogo é extremamente positiva, né? Então é um jogo muito bem avaliado. É legal você ver casos de sucesso assim, onde você parece que o mercado está sem criatividade, você parece que o mercado está sem novidade, o mercado está saturado, entendeu? E, e você não espera nada. E de repente sai um produto e esse produto assim, ele dá uma chacoalhada. Ele foi um tapa na cara aí de muitas empresas. Olha, tá vendo? 5 pessoas fizeram um jogo aí que são grandes empresas que sofrem para conseguir esses números, né? O marketing, né? Ele também está ligado a decisões de que tipos de produtos ou serviços devemos oferecer. Então, as pessoas têm que ficar atento ao mercado de atuação delas, né?
depois desse sucesso todo nesse jogo que eu citei, com certeza as empresas de desenvolvedoras do jogo, eles sentaram na mesa e falaram assim, olha, precisamos rever algumas coisas, né? Com certeza, todo administrador, ele vai ter que chamar todo mundo e falar assim, olha, a gente precisa prestar atenção, porque foi um caso de sucesso. O que eles fizeram para ter sucesso? Que satisfação que eles trouxeram para o consumidor? O que eles, entendeu? É importante, interessante esses casos. É claro que eu estou citando esse tipo de exemplo, mas esses exemplos de sucesso e inovação no negócio existem nas áreas, em todas as áreas, né? Áreas de produtos alimentícios, áreas de tecnologias, áreas de produtos de material de construção, novos tipos de pisos e tudo mais, né? Como definir preços? Tá aí mais uma decisão, tá? Que também passa pelo campo do marketing. O preço, ele tem uma formação um pouco mais complexa do que inicialmente a gente imagina. Porque o preço, você vai saber, se você vai ter que calcular os custos de produção. Então, se você tem uma fábrica, você tem que calcular aluguel, salário, energia, internet, impostos, e aí vai indo, né? Aí tem os custos variados, né, que estão relacionados à quantidade de unidades produzidas, tal. A energia elétrica, inclusive, é uma delas, dependendo do tipo de negócio. O que acontece? Depois que você tem os custos, você tem que levar outras questões em consideração no preço. Concorrência. Não é só o fato de custo. Porque não adianta você fazer um produto que te custou R$ 50 e você conseguir vender esse produto por R$ 100 se o seu concorrente está vendendo por 80. Então, se não tivesse ninguém, você poderia vender por 100, mas como tem a concorrência, então a concorrência interfere nos preços. E a concorrência é uma área que o marketing lida. O marketing é a empresa, é a parte da empresa que vai ficar com um olho no peixe e outro no gato. Olho no cliente e olho no concorrente o tempo todo. Então, eles ficam muito atentos a todos esses acontecimentos. E é claro que o marketing ele exerce um fator muito, muito importante na definição do preço. Por quê? Eu falei isso na aula de economia. Porque o marketing ele ajuda a criar valor aos olhos do consumidor. Consumidor indivíduo, livre, individualidade, sabe? Então, que eu falo isso. Aqui na sala, vamos apresentar aí um relógio. O relógio tal custa tantos reais. Alguns caro, médio, razoável, muito caro, barato. Por quê? Porque a nossa percepção a respeito do valor do produto varia de pessoa para pessoa, tá? Então, é importante. O marketing que trabalha para empresas de público de alta renda, né, produtos de luxo, eles criam muito valor aos olhos do cliente, eles sabem fazer isso e eles procuram criar justamente uma exclusividade, uma coisa assim que passe a ideia de ser único, né? São coisas assim que são muito importantes. Então, o marketing ele é muito importante na definição dos preços, tá? Porque ele ajuda a criar valor aos olhos do consumidor. Que tipo de imagem queremos passar, né? Falei um pouquinho quando apareceu a palavra marca no slide anterior. Exatamente, o marketing precisa sentar e conversar sobre isso. Por quê? Porque algumas empresas, ao longo do tempo, elas vão mudando um pouco o foco e vão querendo ou sofisticando a imagem que elas querem passar para o seu público, né? Isso é muito importante, esse trabalho todo. Que parcerias, né, estabelecer? O marketing também é a área da empresa que vai pensar depois que ele souber
que cliente que ele quer ter, que necessidade que ele quer satisfazer, quem que é o público-alvo, né, entre outras coisas. Ele vai analisar quais parcerias ele quer estabelecer, tá? Que vai ajudar ele a tornar público a ideia, né, publicitar o seu produto ou serviço. Então, vamos fazer parceria com a escolinha de futebol da cidade. Então, eles têm que saber escolher quais públicos eles querem atingir e tudo mais. Só para vocês terem uma ideia do que a gente conversou até aqui, o marketing é uma área grande, porque dentro dessa área extensa, você tem várias ramificações e vários tipos de trabalhos, decisões e tarefas, tá? É uma área interessante, né? Depois que eu comecei, eu tive marketing na faculdade, mas depois que eu comecei a preparar as aulas de marketing, eu acabei gostando mais dessa área agora como professor do que antes quando eu era estudante, quando eu tinha recém-formado lá em administração. Então, assim, é uma área interessante de atuação, tá? E aqui se aplica o marketing. Tá? O marketing ele se aplica a diversas coisas, né? Então, os bens, né? Vamos começar por aí. O marketing se aplica a bens, livros, refrigerantes, cerveja, jogo de tabuleiro, tênis, marca de porta, marca de carro, qualquer coisa, né? O marketing se aplica a qualquer tipo de bem existente. E é claro que quando a gente está falando dos bens produzidos, a gente está falando também, é importante sempre lembrar dos serviços. O marketing se aplica a serviços. Massagem, limpeza da caixa de esgoto da sua casa, que é um serviço. Yoga, karatê, né? Dentista. Então, o marketing ele é aplicado a diversos profissionais, aí, tipos de serviços, tá? O hotel, por exemplo. Né? Um hotel, você está usufruindo de um serviço. Você paga, você usufrui do hotel fisicamente enquanto você estiver lá, mas é um serviço. O marketing se aplica também a eventos, né? Aqui a gente vai começando a ficar um pouco mais específico. Então, feira agropecuária na Universidade Federal de Viçosa. Tem uma grande feira lá, porque ela é um polo da engenharia florestal, da agronomia, da veterinária e entre outras coisas. A maior feira agropecuária do Brasil, se não me engano, fica em Ribeirão Preto. É uma das maiores, pelo menos. Então, é um tipo de evento. Então, quando esses... É porque agora nós estamos de uma forma... Nós estamos num momento incomum, que é o momento em que há regras aí de cuidados relacionados à questão da pandemia, né? Então, em situações normais, que a gente está vivendo situações não normais, você tem lá todos esses eventos acontecendo e o marketing precisa trabalhar muito bem esses eventos para atrair o público-alvo. Então, numa feira aí que vai vender máquina agrícola, mostrar desenvolvimento de pesquisa na área de tecnologia, desenvolvimento de novas sementes, tecnologias novas para plantação de eucalipto, isso vai atrair quem? Para quem que ele vai direcionar o marketing? Para professores de universidades do Brasil inteiro que estão relacionados a isso, estudantes, produtores rurais e tudo mais, pessoas que estão todas envolvidas nessa área, tá? O marketing se aplica também a experiências, tá? Esses conteúdos eu peguei do livro do Menkel, não. O livro está lá na estante. Bom, é do Porter. O Porter é uma referência aí no estudo de marketing. Então, no marketing também você aplica para a pessoa usufruir de uma experiência que seja marcante na vida dela, tá? Alguns exemplos que eu dou, eles são meio experiência, às vezes meio experiência evento, então, tá? Entendam isso.
Então, por exemplo, um casamento, né? O marketing, ele não é a questão de você tornar público propaganda. O marketing é você criar emoção, criar valor. Então, você imagina que um casamento é um momento onde a gente pode falar que existe o marketing, porque você vai criar emoções naquelas pessoas que estão vivendo aquela experiência importante na vida de duas pessoas em especial daquele dia. Então, tem a música, aí tem o pessoal tocando violino e tudo mais, e vai ter a festa, e vai ter tudo. Então, o marketing ele também ele ajuda a você criar emoções, a você ter experiências marcantes na sua vida. É claro que a gente não sai pensando dessa forma e também não precisa pensar, mas saibam que ele também está ligado com a experiência que ele quer vender para o seu consumidor. O marketing se aplica a pessoas, né? Muito, na verdade, se aplica muito a pessoas. Então, artistas de modo geral, né? Grandes atletas, músicos, políticos, entidades não sei do que lá. Então, o marketing ele é aplicado em cima de algumas personalidades. Então, você tem, por exemplo, Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno ele deu bastante trabalho aí para o pessoal do marketing dele, porque era um grande jogador de futebol, né? Foi um grande jogador e como ele é um grande jogador, ele era muito visado, então ganhou várias vezes prêmio de melhor jogador do mundo e ficou tá. Ele era muito visado. Essas pessoas que são muito visadas, elas precisam ter um departamento que cuide dessa imagem deles, né? E às vezes algumas pessoas dão trabalho. Algumas pessoas dão bastante trabalho porque elas não tomam alguns cuidados. E aí isso dificulta o pessoal. Então você vê às vezes algum artista, alguma cantora, alguma banda que eles acabam excedendo, né? Às vezes eles entram em algumas polêmicas, às vezes eles fazem algumas coisas. Então o marketing ele está ali para dar esse apoio. Mas ele também ajuda a promover as pessoas, né? Ele ajuda a promover a pessoa. Olha, o responsável pela agenda de uma dupla, por exemplo, de cantores, ele está ali procurando encher a agenda ali, né, do determinado artista. Então ele trabalha, ele procura divulgar, ele procura fazer, ele entra em contato com algumas parcerias e tudo mais. Então o marketing se aplica a muitas pessoas porque o marketing ele ajuda a passar uma imagem da pessoa. Agora, é claro que é, o marketing relacionado principalmente eu acho que as pessoas, tá? Muitas vezes ele foge um pouco da realidade. Às vezes eles querem passar uma imagem de que é alguma coisa e nem não é muito bem aquilo, tá? Isso acontece também, como em tudo na nossa vida. O marketing se aplica a lugares, né? Promoção do turismo. Olha, Foz do Iguaçu, Ouro Preto, Salvador, que mais? Rio de Janeiro, Copacabana, Manaus, Rio Amazonas, Pantanal. Né? O Brasil a gente tem bastante exemplo aí de lugares aí turísticos. Então, o marketing se aplica muito a esses lugares, que o objetivo é atrair turistas, né? E o turismo é importante para algumas cidades porque eles movimentam completamente a economia. Alguns lugares são muito dependentes do turismo. Então, geralmente nesses lugares turísticos existem associações comerciais, né, grupos de lojas industriais que eles promovem algumas campanhas para divulgar aquele ambiente. Então, a Associação Comercial de Foz do Iguaçu paga todo o comércio da cidade junta o dinheiro e a associação ela cria campanhas chamando as pessoas para conhecerem a cidade. Olha, tem essa cachoeira aqui, mas tem o Parque das Aves, mas tem não sei o quê, mas você tem o Paraguai do lado, e tem a Argentina também, e tem o ponto não sei aonde. Então eles procuram atrair as pessoas e
marketing para lugares ele é também muito utilizado, tá? Principalmente nessas agências de viagem. O marketing se aplica a propriedades, tá? Aqui a gente não vê de uma forma muito clara e também depende, isso aqui varia um pouco, tá? Quando você começa a ir para as pessoas que têm uma capacidade de renda maior, isso fica um pouco mais claro, tá? Porque está relacionado a, a você criar valor aos olhos de quem está comprando ou alugando uma propriedade. Um corretor de imóveis, ele faz um pouco desse papel. Então, você está interessado em alugar um imóvel, o corretor leva você lá, mostra a casa, vê, conversa com você. Então, ele vai tentar te mostrar coisas legais aí, olha, bairro tal e tudo mais, tá? E só que essas coisas elas ficam muito mais claras na medida que você sobe a renda. Quanto mais você sobe a renda, mais claro é o marketing em cima de propriedades, tá? Eu, há umas semanas atrás, eu vou procurar e vou disponibilizar para vocês também. Eu achei um vídeo, eu gosto muito de olhar no Instagram, né, principalmente, acabei achando no YouTube, é olhar algumas casas diferentes, sabe? Casas feitas em cima de rochas, em lugares diferentes, e sempre aparecem algumas casas ali de alto padrão. E é interessante que aí eu acabei achando um corretor de imóveis, né? Que o negócio dele é apresentar para vender propriedades luxuosas. Então ele põe lá, se veste bonitinho, chega com o carro e começa a falar, ó, esse botão abre isso aqui, garagem não sei quantos, a piscina não sei o que, piscina aquecida aqui, piscina coberta ali. Ele começa a apresentar a casa. Então, isso ficou muito claro para mim quando você acaba mudando o patamar. Então, em termos de propriedades, ele é mais evidente em propriedades de alto custo. Então, você tem um corretor especializado que vai mostrar para você as vantagens e tudo mais, criar valor aos seus olhos, tá? O marketing se aplica às organizações, todo tipo de organização, tá? Lojas do mundo inteiro, fábricas do mundo inteiro. E por que a gente usa organizações? Porque organizações é um termo mais amplo. Ele acaba abrangendo um conjunto, na verdade, total do que você imaginar. Então a gente falava empresas, então mais lojas e fábricas, mas organizações inclui organizações não governamentais, inclui igrejas, partidos políticos, empresas, indústrias, qualquer outra coisa, né? Então, organizações abrange hospitais, escolas, exército, forças armadas. Então, tudo isso é organização, tá? Então, o marketing também se aplica a todas essas organizações. E por último aqui, de destaque, a gente tem o marketing sendo aplicado nas ideias, tá? Igualmente é importante porque às vezes a gente não presta muito atenção, mas o marketing ele é muito utilizado quando se trata de ideias, tá? E aí, como eu falei no slide de pessoa, às vezes também existe um certo romantismo em cima de algumas ideias, os caras querem vender, né, gato por lebre. Isso acontece, evidente. Mas ideias, por exemplo, você quer incentivar que as pessoas não bebam se forem dirigir. O marketing está sendo utilizado para isso. Campanha na televisão, sai em página de revista, em sites de internet está ali bem nítido. Então, um exemplo é esse. Nós estamos preocupados com esse problema sério, que é você ficar embriagado, você beber e você sair para dirigir, né? Diminuir o consumo de cigarro. Então, vamos colocar atrás do cigarro, vamos criar uma legislação específica que vai colocar ali, olha, fumar não vai te fazer bem não, entendeu?
Então, esse negócio aqui, provavelmente ele te causa alguns problemas e pode te causar graves problemas. Então, o marketing é utilizado para ideias que você pode direcionar para aquilo que você quiser, qualquer tipo de ideia. Então, ele é bastante utilizado nisso, tá? E funciona também muito bem. Depois desses slides iniciais aqui, a gente já vai começando a entender, né? E a nossa mente expande, né? As aulas iniciais, a primeira aula de economia, a gente já dá uma expandida e começa a ver, nossa, tem bastante coisa que está relacionado. Primeira aula de marketing agora, tem bastante coisa que está relacionado. Então a gente começa a ver que ter uma expansão na mente, nossa, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, ele está envolvido com isso, eu não sabia, nossa, interessante esse exemplo, né? Eu já sabia, mas eu nunca tinha prestado atenção. Então, é interessante esses conceitos iniciais, essas noções para a gente se habituar e conhecer melhor a área de estudo, tá? Conceitos iniciais aqui, né, centrais sobre o que é necessidades, desejos, demandas, tá? Bom, as necessidades são questões básicas do ser humano, requisitos básicos. Eu estou com fome, por exemplo, eu estou com sono. Então você tem algumas necessidades, né? O Marshall procura identificar essas necessidades. E ela acaba se transformando num desejo quando ela é direcionada para alguma coisa específica. Por exemplo, necessidade, fome é uma necessidade. Desejo é vai ser lanche, vai ser pizza, vai ser macarronada, vai ser comida japonesa. Aí você já direcionou uma necessidade que é fome para uma forma específica de satisfazê-la. Isso é um desejo. Então, você vai direcionar como que você vai satisfazer isso. E as demandas, né, são desejos por produtos específicos sustentados pelo poder de compra. Vamos traduzir isso aqui. A demanda, ela só existe se você desejar alguma coisa e puder comprá-la, tá? Senão, não existe demanda. E a gente vai estudar oferta e demanda ali em economia. Por exemplo, eu quero ter uma Lamborghini. Isso é um desejo? Não. Do ponto que a gente está estudando do marketing, não. Não é uma demanda, desculpa. Isso é um desejo, mas eu não posso satisfazê-lo. Ele não é uma demanda, porque eu quero, mas eu não tenho dinheiro. Então não é demandado. Só existe demanda quando você deseja e pode comprar. Senão, vai ficar só no desejo mesmo. Uma coisa que, inclusive na aula de economia, é colocado em questões básicas e eu não citei, mas eu lembrei agora, né? No dia eu pensei, mas eu acabei passando. É que algumas coisas economicamente, o conceito em economia tem uma coisa parecida com isso, que é o seguinte, olha, uma coisa só eu esqueci o termo correto, mas deixa eu ver aqui. É como se fosse viável economicamente, se for possível de ser realizado, tá? Por exemplo, realidade econômica. Se eu quiser vender uma caneta por 5, 3, 4 reais, tudo bem. Se eu quiser vender uma caneta por 4 mil reais, uma caneta comum, né? Que tem canetas acima de 4 mil reais. Se eu quiser vender uma caneta comum, não existe essa realidade econômica. Por quê? Porque não existe uma pessoa no mundo que vai pagar 4 mil reais para comprar uma Bic. Mas ele pagaria 4 mil reais para comprar uma Mont Blanc, que é uma joia que solta tinta. Né? A gente fala que é caneta, mas aquilo ali são joias, tá? Aquilo ali é outro nível ali de caneta. O que acontece? Então, é interessante que tanto em marketing quanto em economia, em seus respectivas áreas, elas têm conceitos similares. Então, não adianta eu colocar um preço irrealizável que isso não torna possível. Então, tô fora. Mercado-alvo, posicionamento e segmentação. Tá? Os profissionais de marketing ela divide o mercado em segmentos. Então,
Por quê? Porque o mercado, você pega o quê? Um grupo gigante de consumidores e a gente precisa começar a classificá-los em grupos para ficar mais fácil de entendê-los, né? O segmento de atuação que a empresa atua é dominado o mercado-alvo. Então, nós vamos trabalhar com esse público específico. Qual que é a renda no nosso mercado-alvo, né? Do público que a gente vai trabalhar. Quais são seus hábitos de vida? O que que eles comem? Que hora que eles acordam? Quais são os seus hobbies? Né? O que que eles pensam a respeito disso ou daquilo? O marketing, ele procura identificar quanto mais informações ele conseguir, melhor é para ele planejar e tracejar uma estratégia que procure ser bastante eficiente na hora de atender o seu público. Então, ele precisa ficar atento a isso, né? É evidente que também, dependendo do tipo de produto e público-alvo, a gente vai tendo mudanças bem significativas. Como o marketing, a gente está falando sempre de bens, produtos, exemplos, olha que legal, esse aqui teve sucesso, esse aqui não teve, e, e questões, uma questão central no marketing, que é o valor, e valor está nos olhos de quem vê e não no produto em si, né? Porque o produto tem um custo, você vai ter um lucro, mas o marketing ele vai aumentar essa margem de lucro porque ele vai criar um valor aos olhos. E é interessante porque é muito importante você identificar as diferenças que vai passando de produtos e serviços quando você vai avançando aí e começa a dividir melhor os consumidores. Consumidores até 18 anos, de 18 a 25, a 26, e consumidores de idosos, consumidores de renda até 3 salários mínimos, consumidores com renda acima de 10 salários mínimos. É muito legal você ver essas coisas porque você começa a identificar alguns padrões, né? Vamos dizer assim, alguns comportamentos que são mais característicos daquele tipo de público-alvo. Então, público masculino, público feminino, se a pessoa da região sul, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, públicos diferentes, então eles têm formas diferentes de consumir, de observar, de entender, é muito interessante, sabe? Bom, para cada mercado-alvo há uma estratégia de posicionamento que cria valor na mente dos consumidores, tá? É o que eu falei. Para quem que você vai vender esse produto? Então, você vai conhecer esse público e vai criar a melhor forma de você expor o produto para esse público. Como que você vai expor? Quando você vai expor? De que forma que você vai apresentar? Qual que vai ser o valor dele? Quais são os meios de comunicação que você vai utilizar? Quem que é a pessoa que você vai contratar para fazer isso? Então, tudo isso é pensado, né? Com cuidado na área de marketing. Deixa eu olhar vocês ver se está tudo certo. Tá, o Matheus colocou um exemplo aqui sobre o filme Esquadrão. Eu não conheço, mas isso acontece muito. Isso acontece muito quando. Eu dei o exemplo de jogo, mas para tudo. Por isso que o marketing ele tem que ser muito cuidadoso para que ele não passe uma ideia falsa sobre o produto ou serviço que você está adquirindo, tá? Porque se você eleva demais as expectativas do cliente e não consegue satisfazer essa expectativa, o cliente vai se frustrar. Então você tem que mostrar para ele, ó, isso aqui é legal, isso aqui é bom, vale a pena você viajar e conhecer o hotel na beira do mar em tal cidade. E temos isso e temos aquilo. Aí a pessoa fica empolgada, pô, legal, quero conhecer. E aí você tem que satisfazer essas expectativas que são grandes, né? É claro, dependendo do trabalho do marketing. O ideal é você
conseguir oferecer ao cliente um produto ou serviço de qualidade e que esteja coerente com o marketing. E quando a pessoa tiver contato com o seu produto ou serviço, ela se surpreenda. Isso é muito legal. Porque o efeito é muito positivo quando você fala que o negócio é bom, a pessoa compra e ela vê que não é bom, é ótimo. E isso é muito forte dentro do marketing. Isso causa um impacto no consumidor muito grande. Então é interessante você surpreender o cliente, fazer ele experienciar algo que foi além das suas expectativas. Então isso é muito legal, isso aí já está indo um pouco para o comportamento do consumidor, tal, mas é show de bola, tá? Só lembrando que vale muito a pena essas questões. Deixa eu ver aqui. Tá, voltando aqui. Opa, cadê o slide? Pronto, voltando aqui nos slides. Ofertas e marcas, né? Oferta é um conjunto de benefícios materializados capazes de satisfazer as necessidades dos clientes. Então, olha só, essa oferta significa o que você vai entregar para o cliente, que ele vai poder usufruir, né? Que ele vai poder tocar, que ele vai experienciar, é uma comida, é um teclado muito bom, é um tênis muito confortável e bonito, é um hotel que me atende completamente no que eu necessito. Então, o que você vai entregar chama de oferta, né? Um conjunto de benefícios, tá? Que eles são que o cliente ele possa experimentar. Por isso que está destacado ali o materializados, né? Quer dizer, não está destacado, mas está ali no conceito. E a marca, ela é uma oferta de fonte conhecida. Então, a marca, o que a marca vai significar? A marca ela vai trazer na cabeça do cliente uma oferta. Então, tá como, por exemplo, quando você pensa no McDonald's, geralmente, por quê? Porque a percepção é individual. Sempre vou lembrar isso para vocês, tá? Ah, gosto, não gosto, acho legal, acho caro, tá. Mas o McDonald's, geralmente a marca dele, que mensagem que passa quando você vai pensar no McDonald's? Você pensa nos hambúrgueres, né? Que é famoso, a comida deles é famosa. Você pensa que o ambiente é limpo, espera-se, né? Que seja limpo e tudo mais. Que você tenha um bom atendimento. E também eu acabaria acrescentando algumas coisas aqui. Quando você pensa em McDonald's, você pode pensar assim em uma comida cara. Você pode pensar que é alguma coisa mais cara, é mais barato você entrar no iFood, procurar uns lanches ali que sai mais barato do que você ir lá, por exemplo. Então, a marca ela vai trazer na cabeça do cliente uma oferta que é um conjunto de benefícios que ela oferece. Então, para cada marca, hotel da marca, não sei o quê, quais são os benefícios? Por que aquele hotel eu conhecia? Porque eles têm um serviço ótimo, porque eles são rápidos, porque você consegue pagar de qualquer forma, você agenda com facilidade. Aquela companhia aérea conhecida pelo quê? Né? Aquela marca de carro tal. Então, a marca ela vai trazer essa oferta, que é esse conjunto de benefícios. Valor e satisfação, tá? A gente bate bastante na tecla de valor. Bate porque ela faz parte do coração do marketing. Valor a gente vai estar sempre trazendo essas questões, né? Sempre vai estar falando sobre e voltando nela. O valor é a relação entre a percepção dos benefícios de um produto ou serviço proporcionada lá pelos seus custos financeiros e emocionais. Então, eu tenho um produto que custa tanto. Sei lá, eu vou ficar 3 dias num hotel em uma cidade turística. Isso vai me custar R$ 550.
vamos fazer essa ideia de valor. Bom, R$ 550, o que isso vai me proporcionar? Eu adoro aquela cidade, sempre tive vontade, só fui uma vez, queria voltar, vou tirar muita foto, vou nos lugares que eu tenho interesse, adoro viajar, o hotel é muito bom, à noite oferece almoço e janta, de manhã vou conhecer um pessoal novo no café da manhã, porque eu fui, entendeu? Aí isso é valor. Poxa, a pessoa já facilmente já ultrapassou os R$ 550 na cabeça dela. Aliás, para se efetuar essa transação comercial, tem que ter isso, tem que ultrapassar. Então a pessoa fala assim, nossa, isso é valor tranquilo, pago, porque os benefícios, as percepções que eu tenho do meu ganho é muito maior do que o dinheiro. Né? Aí a gente até arremete aí para a aula de economia. Né? Então, é essa percepção que eu falei que tem lá. Para você, por que uma pessoa vende um produto e a outra compra? Porque quem está dando dinheiro prefere ficar com o produto do que com o dinheiro. E quem está vendendo prefere ficar com o dinheiro do que com o produto. Então, cada um está saindo na vantagem. Todos os dois estão satisfeitos, porque esse comércio só é possível quando há um acordo mútuo. Se não houver acordo, não tem transação comercial. E ninguém, em situações normais, ninguém, desculpa, é obrigado a comprar nada. Né? Então, funciona dessa forma. Então, o valor, por isso que o marketing é muito importante, porque ele vai fazer o seguinte, olha, nós precisamos conhecer o nosso público e o que é importante para eles. Então, vamos procurar criar isso no nosso hotel, por exemplo, porque isso para ele tem grande importância. Então, vamos criar um serviço de buscar com uma van o nosso cliente no aeroporto. O pessoal está chegando aqui, né? Em New Jersey, o hotel tá ali perto, e aí, que hora que seu voo chega? Eu vou chegar no voo de tal hora. Tá bom, vai ter uma van lá fora esperando vocês para levar até o hotel. Não se preocupem com táxi, não se preocupem com nada, com Uber, o que for. A gente vai estar pegando você. Isso agrega valor ao serviço prestado pelo hotel. Então, o marketing vai procurar ver que tipo de benefícios ele vai proporcionar para o cliente e que o cliente vai valorizar. Por quê? Porque se ele quiser proporcionar alguma coisa que a pessoa não dá valor, não adianta. Por que não adianta? Porque isso vai encarecer o produto e serviço e não vai gerar valor aos olhos do cliente. Então, isso é uma questão bastante interessante que se trabalha dentro do marketing. Você tem que ter essa percepção. Tá? E a satisfação reflete o julgamento entre o desempenho percebido de um produto e sua relação em relação às suas expectativas, né? Já falei sobre isso antes, mas vamos reforçar isso. Tudo que você vai consumir, tudo que você vai experienciar na sua vida, produto, serviço, ou seja o que for, você cria uma expectativa, tá? Você cria uma expectativa. E aí, se as suas expectativas forem satisfeitas, você vai ter uma visão positiva daquilo. Então, aquilo ali foi satisfeito, então você se agradou. Então, você vai dar um joinha, um like, gostei, superou ou cumpriu as minhas expectativas, estou satisfeito. Se a pessoa tem expectativas, ela tem expectativas, e essas expectativas podem ser boas ou ruins, tá? Às vezes você tem expectativas ruins sobre determinada marca, produto, pessoa, o que for, e você, depois que conhece, experimenta, vê que não é aquilo também. Então, se você tem grandes expectativas e não consegue satisfazer positivamente, você fica frustrado, você se decepciona. Se você tem expectativas baixas ou ruins, ou até boas, e você consegue oferecer algo melhor ainda do que era esperado, isso traz uma imagem positiva para você. Tá? Então, satisfação lida com isso.
Os canais de marketing eu vou passar rapidinho, porque a gente não precisa ater tanto a eles, mas é só para conhecer mesmo. Existem canais de comunicação, que você vai escolher quais os meios que você vai comunicar essa mensagem, revista, internet e tudo mais. Os canais de distribuição, né, a forma como você vai entregar os bens e serviços. E é interessante, por quê? Porque os canais de distribuição, eles estão ligados à logística. Logística é uma área específica, né? Então, a logística, ela cuida para oferecer o produto, entregar na hora certa, no local certo, no momento certo, para a pessoa certa, tudo. Então, logística vai procurar, ela vai lidar com custos, formas de distribuição, armazenamento, estoque, várias outras coisas. Mas esse canal de distribuição está muito ligado à logística, tá? Então, o marketing ele vai ver qual que é a melhor forma de fazer essa distribuição do produto. Depois que ele escolher isso, ele vai passar o desafio para a área de logística da empresa ou de uma empresa terceirizada que faz o serviço, e eles vão ter que arrumar um jeito de fazer isso ser possível. Tá? Canais de serviços. Canais de serviços são apoios. Aqui, como exemplo que o livro traz, ele... desculpa, gente. Aqui os exemplos são nas transações, né? Bancos, companhias de seguro e tudo mais. Então, são os canais de serviços que vão dar suporte na transação comercial. Deixa eu ver. Estou dando uma olhada. Tá, estamos acabando. Cadeia de suprimento. Cadeia de suprimento, ela é algo mais extenso que a logística. A logística faz parte da cadeia de suprimento. A cadeia de suprimento, ela abrange todo o processo logístico de determinado produto ou serviço, desde o processo de fabricação, matéria-prima, até o consumidor final. A cadeia de suprimento, também conhecido como supply chain, né? O que é isso? A logística, geralmente, ela é um trabalho que envolve uma parte específica do transporte, do armazenamento de alguma coisa, de algum produto ou serviço, né? A cadeia de suprimento, ela é mais extensa. Ela pode abranger desde o início da extração da matéria-prima até a entrega ao consumidor final e a logística reversa, que é você fazer com que o descarte do produto ou serviço retorne para o seu tratamento adequado, né? Então volta para a fábrica ou vai ser reciclado e tudo mais. A cadeia de suprimento também, ela pode abranger algumas parcerias entre empresas, tá? Mas é só para a gente só está citando isso aqui para não deixar passar, tá? O marketing é só para vocês verem que o marketing ele lida com algumas questões centrais, mas ele acaba, como todas as áreas da administração e praticamente do conhecimento, todas as áreas acabam de alguma forma se encontrando em algum ponto. Concorrência abrange todas as ofertas e substitutos rivais que um comprador pode considerar. Aqui está em termos formais do marketing, né? Então, o slide está trazendo termos formais e por isso que o professor acompanha os alunos, porque o professor lê, ele estudou, então ele leu 4 páginas e pegou a frase e colocou aqui para vocês. Então, na medida que ele lê a frase, ele vai lembrando, ele vai trazendo exemplos, então facilita aí o estudo, tá? A concorrência vai ser todo mundo que vai oferecer um produto igual ou similar ao seu, tá? Porque existem os produtos substitutos e que são levados em consideração. Então você tem formas de você observar a concorrência. Então, os carros da Ford são concorrentes dos carros da Fiat
que são concorrentes dos carros da Volkswagen e por aí vai, tá? Que são concorrentes do Lamborghini, mais ou menos, mais ou menos. Por quê? É interessante porque no estudo nosso a gente começa a prestar atenção em alguns detalhes. O Lamborghini é um carro que vai concorrer com o Audi, com a BMW, com a Mercedes, com a Ferrari. É outro nível de carro. Não é, né, o nível Fiat e tudo mais. Mas não são carros, não é o mesmo produto, é e não é. Então a gente, quando a gente estiver tratando muito quando a gente vai estudando muito marketing, a gente sempre vai falar, eu vou falar um pouco nesses termos, é e não é, e é mais ou menos. Por quê? Porque existem diferenças muito claras, tá? Então, embora seja um meio de transporte similar, tudo é diferente. Qualidade, o público-alvo, então muda-se muitas coisas, tá? Então, no caso aqui, a concorrência ela vai ser considerada quando há uma ameaça ali econômica. Então, uma pessoa comprar um Ford, uma Volkswagen, um Fiat é condizente ali com a questão econômica. Agora, a pessoa ficar entre um, um Fiat e, e uma Mercedes já mudou, você está mudando muito. É uma mudança radical, embora se trata do mesmo produto. E para todos os produtos e serviços do mundo, você vai ter praticamente essa diferença. Todos. Você tem a caneta Bic de R$ 1. Você tem a caneta aqui Pilote Super Grid 1.0 que custa R$ 3,50, R$ 4. Então você vai estar lidando com produtos similares, né? Se você pegar uma caneta Montblanc, né? Escreve Montblanc lá, é caneta, mas é como se fosse o exemplo do carro. Você está lidando com, embora o produto tenha exatamente a mesma função, né? Então, o Celta teu vai te levar no mesmo lugar que levaria um Audi, tá? Ele serve para ir para frente, ele tem que abastecer, tem pneu, então, mas cumpre as mesmas funções, mas existem aí depois as diferenças também que são significativas. A caneta é a mesma coisa, muito blank também serve para escrever, para assinar, é bonita, mas ela é considerada já uma joia. Por quê? Porque é uma caneta feita e tem ouro branco, e tem não sei que quantas pedras preciosas, e tem pequeno diamante, tem rubi não sei do que, e tem desenho de dragão. Então por aí vai, né? Feito, algumas coisas são feitas artesanalmente, né? Então, a concorrência, sempre que a gente estiver lidando, a gente tem que estar atento a essas questões, tá? Ambiente de marketing, eu acho que é o último slide de hoje para a gente encerrar. Você tem um microambiente que é ligado diretamente ao seu negócio, os fornecedores que vendem para você, os seus clientes que compram e os revendedores. O microambiente, eu pus esses aí, mas deve ter mais alguns poucos aí que são coisas que estão muito ligadas, muito próximas de você, tá? E tem uma relação direta ali com o seu negócio. O macroambiente é um ambiente grande. Então, a gente está lidando com a questão demográfica, São João da Boa Vista, a questão cultural, né, que predomina na cidade, no estado, no país, tudo mais. O macroambiente lida com cultura, tecnologia, aspectos econômicos, tá? Então, o macroambiente ele foge do controle e ele foge da área de ação da sua empresa. Então, aspecto econômico, a empresa está dentro do país. Então, é economia nacional, né, o real, a taxa de juros no Brasil. Nos estados existem algumas diferenças menores, né? Menores assim, você tem o ICMS, você tem algumas coisas que é específico do estado, tá? No município ainda é capaz de ter algumas outras poucas diferenças. Mas então a gente sempre vai estar atento a esses ambientes.
Vocês vão estudar isso bastante quando vocês estiverem estudando a abordagem contingencial da administração, tá? Ela lida com esse aspecto ambiental, vocês vão focar bastante nisso. Embora nas nossas aulas a gente sempre vai recordar esses importantes diferenciais.